Antônio Ferreira Lima, eu sou natural daqui de Januária, né? Sou parkinsonista há quase 20 anos. E minha vida foi pautada em serviço, em trabalho. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. E por volta de 2010, por aí, fui diagnosticado, já havia o Parkinson em mim, eu fui diagnosticado com uma doença de Parkinson, né? Aí foi assim, como se fosse uma ducha de água fria na minha vida. Foi assim, tenebroso. O primeiro ano foi terrível. E o problema do Parkinson maior é a aceitação. Se você não aceita, fica mais difícil, complicado o tratamento. Por ser uma doença neurodegenerativa progressiva, ela além de neurodegenerativa, ela ainda é progressiva. Eu descobri que a APAI tinha um centro especializado em reabilitação, que é o CER2. E ingressei aqui na APAI. Eu, antes disso, eu achava que a APAI era só para meninos excepcionais. E quando eu cheguei aqui e vi a realidade, é outro mundo. A APAI de Januária, ela é uma assistencialista muito importante, né? E atende a todas as doenças neurológicas. Parkinson, Alzheimer, pós-AVC, pós-Covid, tudo que é do neurológico, ela tem a clínica de reabilitação. Meu nome é Vânia, né? Tenho 42 anos, sou mãe de Maria Vitória. Maria Vitória é uma criança especial. Ela tem atraso neuropsicomotor e epilepsia refratária de difícil controle. Então teve uma época na nossa vida que Vitória dava 70, 80 crises ao dia. Foram várias internações que tivemos com ela e sem retorno algum. Várias medicações foi colocada, introduzida nela e sem efeito. Então assim foi quando a gente não tinha esperança nenhuma. Quando eu ouvi falar do óleo, era a minha chance. E ali eu falei assim, eu quero apostar nesse óleo para a Vitória. Vai ser a salvação da minha filha, vai ser o óleo. E foi quando fui procurar na internet, pesquisar. Até então a minha filha fazia uso de óleo de todos os lugares possíveis, clandestinos. E aí eu não desisti do óleo em momento algum. Usava um mês, parava, usava. Aí foi quando nós conhecemos Marcinho, que nos apresentou a AME, né? E desde então Maria Vitória passou com o doutor Leandro, né? Após o óleo ela começou a andar, que Vitória não andava sem apoio. Vitória presta atenção em tudo. Hoje ela é bem mais inteligente. Então hoje Vitória tem uma vida de qualidade através da cannabis. Olá, meu nome é Vanderlei Barbosa, tenho 49 anos, sou presidente da APAI, através da minha filha, né, que é a filha especial que a gente tem. Né, a gente foi à luta e ganhamos a APAI em Lontra. No primeiro dia da APAI de Lontra, a gente já conhecia o cannabis, né? Já viu falar, a gente já tinha usado antes, né, com ela, mas era com muita dificuldade para poder comprar, a gente não conseguia comprar. Então a partir da APAI de Lontra, com apoio aqui da APAI de Januária, que a gente conseguiu aqui o Marcinho Lima, né, que nos ajudou a estar adquirindo esse óleo novamente aqui para dar uma qualidade de vida para nossa filha. Deu uma vida melhor para a gente, porque as crises dela é muito sofrido para a gente, pai. A gente sofre muito com ver um filho da gente sofrer e não poder fazer nada. Então mudou, deu mais uma tranquilidade para a gente, né? A gente pode dormir um sono melhor, porque o sono da gente não é um sono completo, ideal, porque ela respirou diferente, a gente já tem que correr para lá, porque ela está dando a crise. Então a gente tem esperança que esse óleo acabe totalmente essas crises dela. A APAI hoje, ela atende em 3 frentes, né? Que é a educação especial,
o Centro-Dia, que é da assistência social, né? E a saúde, que é o C2 APAG, Centro Especializado em Reabilitação. Hoje, na área da saúde, nós temos aí em torno de quase 3.000 procedimentos de saúde por mês. Esse estudo aí foi um estudo decisivo na minha vida. Esse estudo saiu em 2017. Meu filho é portador daquela síndrome de Dravet. Quando esse estudo foi lançado, antes da publicação, eles estavam convocando as pessoas. E eu inscrevi meu filho para participar do estudo. Só que eu tinha que mudar para os Estados Unidos. Eu não tinha dinheiro. E a outra história é, ele vai para lá, vai tomar um óleo ou um placebo. Eu já não tinha medo do óleo. Por que eu não tinha medo do óleo? Porque maconha, ganja, baseado, todos esses nomes fake que vocês usam aí, sabe quantas pessoas morreram por usar isso? Nenhuma, vou repetir. Nunca na vida ninguém morreu por overdose de cannabis. Eu acredito que vai ter um plantio de maconha dentro do Hospital do Câncer para fazer remédio para os pacientes, porque precisa, porque tem que atender, tem que ter plantio de maconha dentro da APAI, tem milhares de APAI, em Minas Gerais tem centenas de APAI, e os pacientes da APAI de Januária são exemplo do tanto de doença que a cannabis ajuda, das doenças neurológicas, né, e deficiências e... Eu acho que é uma grande revolução aí. É comida. A semente é rica em proteína, substitui a carne, sabe? Dá para fazer ração para os animais. Isso já está tendo essas experiências. Faz combustível, faz biocombustível com óleo da semente. Eu estou falando do óleo da semente, eu não estou falando do óleo da flor. O óleo da flor, que é o uso medicinal, é o óleo produzido pela flor, que aí já são produtos diferentes. Eu fui na feira da cannabis do Uruguai, meu Deus, tem ração de cachorro, tem cosmético, tem roupa, tem vendedor de fertilizante, sabe? É uma indústria gigante. Como que a gente não vai abrir o Brasil para isso? É ser burro, sabe? Meu Deus, vamos ligar os neurônios aí da galera com cannabis se precisar. Meu nome é Helder Viana de Oliveira Matos, atualmente eu trabalho aqui na APAI, na parte administrativa. E eu sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Porque, né, o que a gente... Até quando eu estava lá em Montes Claros, eu cheguei a ler alguns artigos sobre o efeito da maconha no cérebro, que danificava o cérebro, e mostrava algumas fotos lá do cérebro danificado com a maconha, do cérebro saudável, e a comparação entre eles. Aí eu falei, eu não vou entrar nessa fria, não. Mas aí a palestra lá de Dr. Leandro foi bem esclarecedora, assim. E aí não é a erva do diabo, igual o pessoal fala, né? Tipo, tem suas... Tudo é a questão da dose também, né? Tipo, o que prejudica. E não tem essa questão de overdose de maconha. Tem muitos tabus, né, em relação à planta, mas eu acredito que aos poucos isso vai sendo desmistificado. Pacientes que usam cannabis hoje, os médicos sabem disso. Leandro é um médico muito aberto, muito honesto, ele trata essas coisas sem nenhum embaraço. É preciso o médico na prescrição, no acompanhamento da doença, eventualmente na interação medicamentosa, mas pacientes que usam cannabis, e familiares e associações, eles conseguem aprender entre eles muitas coisas sobre isso. Quem faz a titulação, a dose, é o médico. Mas, eventualmente, no convívio, no contato do paciente, com a família, com outros cuidadores, até o ajuste de dose é uma coisa que a experiência vai ensinando o paciente a fazer. Então, quando eu estou falando de um autocuidado ali, estou falando de uma automedicação, eu caminho num campo que é muito delicado para a medicina. Porque o médico, normalmente, ele tende a dizer, não, é isso, tem que fazer do jeito que eu orientei, né? A maconha, talvez eu vou produzir uma mudança no paradigma do tratamento, que é o paciente conhecer mais de si do que ele conhece em outros transtornos,
E não apenas isso, ele conseguir fazer uma autogestão muito diferente daquela gestão que normalmente a medicina alopática está acostumada a fazer. Então a gente sabe que a clínica ampliada ela funciona muito bem, né? Esses lugares de grupo também são lugares de cuidado, o lazer também é lugar de cuidado. E aí eu pensei de a gente fazer essa roda de conversa como a gente faz no GAPRI, no grupo, que é uma apresentação pra gente se conhecer, né? Assim como eu me apresentei, vou pedir pra cada um de vocês se apresentar e o porquê de estar aqui hoje. Cada um tem uma causa, né? Um motivo de estar aqui. E compartilhar um pouco. A gente fala que o GAPRI é como uma família, sabe? Muitas vezes eu tô como psicóloga, mas às vezes eu tô apenas como pessoa que também tô compartilhando alguma dificuldade que eu tô tendo e eu tenho esse apoio no grupo. O difícil é a gente conseguir dedicar um tempo, meu trabalho no GAPRI é voluntário, para poder escutar assim, e aí, o que a maconha tem feito na sua vida? Ah, eu consigo comer hoje em dia. É uma das coisas que eu mais gosto de escutar nos meninos. Eu consigo comer, eu consigo parar de tremer para poder colocar a comida na boca, né? Porque o comer que eu tô falando é engolir e manter a comida lá dentro, né? Fazer a digestão toda. E assim, os sentidos, né? Quando se trata dos sentidos, né? Quando se trata dos sentidos, no sentido de tato, olfato, paladar, visão, audição, então quando isso tudo entra nessa homeostase que a gente estava falando hoje ali, que é essa sensação do silêncio dos sintomas que a gente carrega com o corpo, eu falo assim, então eu acho que eu estou no caminho certo. Eu estou escutando as pessoas falando outra versão dessa história. E quando aparecem as pessoas que vêm falar do neguinho que fuma, que é o meu maior problema hoje, é o cara que fuma maconha que eu não conheço. Ele não conhece ao nível de eu falar do neguinho. Então, será que a gente está caminhando por um discurso de alguém que desconhece totalmente a coisa, ou alguém que coloca a cara a tapa, ou alguém que está no sintoma? Eu sempre vou pontuar sobre esse tema da APAI, que foi o tema de 2019, que a gente tem temas anuais na instituição APAI, e que a gente vai trabalhando ao longo de um ano. E em 2019 me chamou muita atenção, que me levou para a vida minha pessoal, que chama Conhecimento em Ação. 2021 não foi? 2019 foi protagonismo. Conhecimento em Ação. E o conhecimento em ação, ela é o quê? Não adianta você saber, reter um conhecimento, saber tudo sobre a psicologia, ou quase tudo, e saber tudo sobre as medicinas, sobre a maconha, sobre o paciente, sobre fulano e ciclano, ou sobre o neguinho também, e não agir em relação a isso, né? Então você pega esse conhecimento, você precisa fazer ele ato, né? Fazer dele uma ação. E esse tema da APAI, ele me colocou muito em ação em relação a isso. Nós vamos ter que esperar mais 30 anos antes do nascimento do Alan para poder começar um processo de desconstrução da cabeça da minha mãe, de que a maconha ela tem uma outra versão dela, que não foi falada com ela talvez. Ele, Parkinson, está aí buscando esse tratamento, esse acompanhamento. Nós estamos aqui para dar esse suporte, esse apoio a ele. E queremos também que esse suporte aconteça, que essa nova medicação, onde que nós imaginávamos que um dia, falar, meu irmão está usando cannabis, meu irmão vai passar a usar uma medicação, né? Nunca imaginávamos, a minha família também não. Então, não é só comigo, mas com toda a família nós estamos nesse processo. O benefício, né, que a gente percebe de terapeuta, eu mesmo não gosto muito de medicamento, né? E com o uso da cannabis é assim, completamente notório a mudança de comportamento, a questão de evolução mesmo, que é isso que a gente busca, né, em clínica. Então, eu sou adepta e também quero estar aí junto, estudando e apoiando, né, sempre, certeza. O que eu tenho para falar para vocês, igual eu contei lá a história da minha mãe, que tem um câncer super agressivo, a minha mãe está viva hoje, graças ao cannabis, e a minha mãe está muito bem. Queria ter passado lá para vocês, a gente não conseguiu, mas o vídeo final da minha mãe dançando numa festa, sabe? Então, assim, graças a Deus, é igual a gente colocou, o Anderson falou, o doutor Leandro falou, a cannabis não vai dar a cura para ela, está dando qualidade de vida, e é isso que a gente quer. A gente não quer uma pessoa... Quando meu pai morreu, o meu pai morreu de infarto, numa viagem de férias. A gente estava voltando de férias e meu pai morreu. As pessoas falavam comigo assim, Ju, foi melhor assim, imagina se o seu pai passa mal e está aqui na cama, deitado, você olhando para ele. Aí eu falava assim, mas pelo menos eu tinha ele aqui. Só que não era isso que eu queria. Hoje eu vejo a minha mãe, eu quero a minha mãe aqui, todo mundo quer, né? Todo mundo quer.
Eu quero a minha mãe aqui, mas com qualidade de vida. Eu não quero a minha mãe deitada, morrendo. Não quero. A minha mãe fez 4 cirurgias. A última cirurgia que ela fez, ela ficou 60 dias para levantar da cama. Então, assim, é muito difícil para a gente, como filho, acompanhar isso, como deve ser para a mãe acompanhar um filho doente. Então, assim, o que as pessoas hoje chegam na associação e perguntam, assim, às vezes um primeiro cadastro, né, Ângela, vai fazer lá, ou a pessoa vai lá buscar o óleo, ou liga e fala assim, me fala, você acha que vai ser bom? Aí eu falo assim, a minha mãe usa. Porque se eu estou dando para minha mãe, eu não vou dar para minha mãe uma coisa que eu não acredite, que eu não confie. E hoje eu falo para vocês, eu estava comentando com as meninas, a minha filha tem uma dermatite atópica fortíssima. Se ela morasse aqui em Januário, ela já tinha morrido por causa do calor. Ela tem alergia de calor. Então ela encola aqui, ela fere atrás. E ela usa o óleo. Minha filha tem 21 anos. Ela usa o óleo que o doutor Leandro passou. O meu marido usa o óleo para ansiedade. Então, assim, eu vou falar a verdade, eu só não uso o óleo ainda porque eu estou esperando vir a bala de goma, né? Porque o azeite eu não consigo. Mas, assim, eu recomendo e a AME está lá à disposição para todo mundo. Tudo que precisar, a gente está à disposição para poder ajudar a dar qualidade de vida para quem estiver precisando. A minha experiência com a cannabis veio a partir de um momento muito difícil. Eu fiquei viúva no final de 2020, no auge da pandemia. E depois que eu comecei a trabalhar, era totalmente desconhecido para mim qualquer coisa em relação à cannabis. E aí eu mergulhei nesse universo primeiramente de forma profissional e depois inteiramente emocional, e estou trilhando esse caminho também de desconstrução de uma série de coisas. Meu esposo era pastor, eu tenho uma irmã que é militar, que é coronel da Polícia Militar, então era um cenário, uma criação totalmente que reforçava essa ideia de ser uma coisa ruim e tudo. Então, sair dessa bolha e conhecer verdadeiramente os benefícios dessa planta, que é incrível e que hoje eu experimento, eu faço uso dessa medicação, indico e com muito orgulho, assim, é incrível. Eu sou adepta e indico para todo mundo que eu conheço, com muito orgulho. A diferença entre remédio e veneno na vida talvez seja uma informação qualificada é remédio. Uma boa informação cura. Uma mentira, uma história construída com muitos vieses, com muitos interesses específicos, com determinado foco, e como disse meu querido amigo do Alan também, foco no neguinho, aí isso vira fake news, ou isso vira uma inverdade, ou isso vira veneno. Né? Então, de uma certa forma, a gente pode começar a pensar nisso, né? De que existem verdades e existem mentiras como remédios e venenos. É muito interessante o que está sendo dito aqui hoje, porque a professora, né, falou assim, eu educava dizendo não às drogas. Isso é da década de 80. O não às drogas virou a grande guerra às drogas, que virou um grande problema social, que matou-se cada vez mais neguinho, Alan. Cada vez mais neguinho pode ser batido, aprisionado, perseguido, em função exatamente dessa história do say no to the drugs, diga não às drogas. E isso, ainda que na época tivesse a expectativa de construir uma informação ou proteção, essa informação estava construída de maneira errada e a proteção não aconteceu. A guerra às drogas pretende fazer com que as pessoas não usem drogas. A guerra às drogas pretende fazer com que as pessoas tenham sua saúde protegida. A guerra às drogas fracassou nesse aspecto. Esse ponto da pauta da guerra às drogas está absolutamente não funcionou. A única coisa que a guerra às drogas conseguiu fazer funcionar foi o aprisionamento em massa, foi o encarceramento, foi a violência, foi o assassinato, foi a morte, foi o controle social de determinadas populações em cima de outras populações. Uma das coisas que eu percebi em relação à cannabis é que toda planta, no geral, que tem algo bom, e se não tem controle do sistema capitalista, da economia, tudo vai contra. E aí, uma das coisas que mais me incomodou desde a infância é que eu sou igual a maioria das famílias. Alguém da família tem um problema de álcool, um alcoolismo que está ligado a alguém da família, e aí isso causa uma situação difícil para todo mundo. E aí você percebe que o alcoolismo histórico é legalizado, né? Algo destruidor, mas está legalizado, e que a gente não consegue encontrar nenhum benefício no álcool. Não tem cientificamente nenhum benefício. Tanto que se você colocar álcool no estômago, prejudica a sua saúde. E aí você vê uma planta que ela
de repente é criminalizada, e aí eu vejo amigos de excelente comportamento sofrendo de ansiedade e tem que usar escondido e é criminalizado, tudo mais. Isso ao longo da minha juventude vai me incomodando. Que o álcool, que é destruidor, é legalizado, distribuído e tem propaganda e mulher pelada na televisão. Agora ainda bem que parou com isso, né? Mas antigamente era assim. E uma planta que é produzida naturalmente, que tem milhares de anos cultivada, é criminalizado. Então isso me incomodou muito. E aí eu comecei a fazer o uso do canabidiol por causa do conhecimento do carvão. E aí eu percebi que a minha ansiedade diminuiu, o meu problema de sono diminuiu, e principalmente porque no período do Covid, com a maioria, eu tive o medo de morrer. E o medo de morrer afetou muito a minha mente. Então todo dia eu ficava pensando que a vida ia acabar. E esse pensamento que você vai morrer é a pior sensação que pode existir. Eu só não me matei porque eu tenho medo de morrer. Mas se eu tivesse outro pensamento, poderia dizer que eu hoje não estava vivo. Então, aí ao tomar o canabidiol, comecei a perceber que os pensamentos sumiram. Então, significa que tinha uma situação do meu cérebro que estava funcionando e os canabidioides lá funcionaram e resolveu. Aí fiquei apaixonado por isso. Aí conheci algumas pessoas que estavam tomando e mesmo sem acesso a um médico e tudo mais, comecei a discutir com as pessoas para tomar de forma meio clandestina, né? Importando diretamente e tal, porque ainda no Brasil a gente não tem acesso à disponibilidade legal e aqui na região principalmente não tinha médico, né? Então acabei tomando, fazendo a experiência, estou aqui hoje para buscar receita e tudo mais, para poder legalizar esse processo. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas que eu conheço não estão tomando ainda porque não tem acesso à consulta médica. Meus pais, na verdade, têm Alzheimer. Hoje só minha mãe, que meu pai desencarnou ano passado, em junho do ano passado. Conheci a cannabis medicinal, cannabis, né? Tenho o maior orgulho de falar que eu me tornei maconheiro e meus pais idosos são. Hoje somente minha mãe é maconheira, no sentido de ver os ganhos que a planta, né, a cannabis, proporcionou a eles. Né? Eu ainda uso muito eles, mas hoje, atualmente, é só minha mãe que eu cuido. E era uma inquietação tão grande, né? O mal de Alzheimer, que hoje é só Alzheimer. Eles andavam na casa demais, para lá e para cá. Eu falava, vocês vão abrir um buraco no chão aí de tanto andar. Abria a gaveta como se estivesse procurando alguma coisa. E a partir do uso da cannabis, eu vim conhecer a cannabis há uns 4, 5 anos atrás, através do Márcio Lima, que hoje é o atual vice-presidente aqui da nossa instituição, da APAI. E começamos a administrar a cannabis para os meus pais. Gente, parece mágica. Lógico, não é. É uma planta que tem os seus benefícios, como todas as plantas, igual você falou, né? Se a gente explorar, estudar, souber usar as plantas, aí remete à ancestralidade indígena, né? Que usava tão bem as plantas, que o Brasil é propício, é rico, né? A medicina aí. Não vou falar que eles voltaram a ter memórias, não, eles estagnaram ali através da dose ali acompanhada com o Dr. Leandro, né? E eles foram diminuindo a ansiedade, aquela troca de humor, variação de humor que era muito grande, estabilizaram, voltaram a alimentar melhor. Isso eu tenho em vista, para mim, que é graças ao óleo, né? E deixo aí essa mensagem. Quanto antes as pessoas fizerem o uso, muito provavelmente o ganho será maior. Hoje, depois de mais de 30 anos, apareceu o cannabis, né? O cannabis foi através do meu filho, ele chama Rogério, tem 32 anos, e ele é autista severo, tem várias crises de convulsão, né? Tem noite que teve mais de 32, teve convulsão a noite toda. Aí quando foi na amanhecida do dia, a gente teve que chamar o SAMU para levá-lo para o hospital. Aí chegando no hospital, o médico falou assim, infelizmente pai, não vai ter jeito mais, ele sugou muita secreção
pelo pulmão, o pulmão dele vai ter que tubar, e falou com ela que não tinha jeito, né? Que ele não ia viver mais. Eu sabia que ia viver, né? Aí quando foi no outro dia, ele estava brincando lá no corredor do hospital. Aí ele passou a usar o cannabis, nós não tiramos totalmente os remédios que ele usa, porque a cardamazepina ele não tirou, não, mas o risperidona já tirou e não se sente mais falta do risperidona. Foi através do cannabis, ele veio as duas partes de usar, fazia a gente, José Wilson, usar o cigarro, eu acho, para mim, né? Agora o óleo como medicinal já é outro totalmente diferente. Então a experiência que teve com o cannabis foi muito boa, está usando, quer que continue usando. Eu de vez em quando também tomo umas gotinhas também, me acalmar mais, né? Mas não, essa aí é a minha experiência. E Guilherme, diante de várias tentativas que já tinha feito e aguardado, como o Anderson falou, foi um momento assim, que eu falei assim, eu conheci e falei assim, não, vou lá ver o que porque tudo já tinha experimentado. Risperidona, ibripramina. Um dos medicamentos que deu um pouco certo para dar uma acalmada nele foi o Tofranil, que logo depois saiu de linha, acabou como é que é a matéria? A matéria-prima na época, e ele saiu de linha. Aí eu fiquei extremamente preocupada. Foi quando eu conheci, alguém me falou sobre o cannabis, e eu fui atrás do Márcio aqui, que ele já fazia uso, para eu fazer uma experiência. E tem exatamente 1 ano e 4 meses que Guilherme está fazendo uso do cannabis. E eu observei muitas coisas que, assim, eu considero um ganho muito positivo para a vida dele. Que, como eu falei, o amor próprio da gente se materializa no filho, é porque a gente quer a autonomia dele. E ele melhorou, assim, significativamente na questão do comportamento, do aguardar, do esperar. E isso não tem preço. Para mim é uma felicidade imensa ele ouvir um trovão e dizer agora, mamãe, olha o trovão. Cadê o sol? O sol sumiu porque ele ouviu o trovão. Ele consegue fazer essas associações que, para mim, é maravilhoso. E que, há um tempo atrás, ele não conseguia fazer, ele não conseguia externar. Eu espero que serão muitas e muitas outras vitórias na vida dele. E eu conheci através do cannabis. Bom, a cannabis aqui na PAI foi introduzida mais por mim. Eu comecei a procurar melhoras no tratamento, né? E aí descobri a cannabis. Isso tem 6 anos. 6 anos atrás eu descobri a cannabis. E quando eu entrei para a PAI, eu vi que aquelas pessoas que tinham o mesmo problema que eu precisavam também de ter o medicamento, de ter acesso a esse medicamento. Foi aí que nós trouxemos nós entramos na busca de disseminar, de mostrar para as famílias, por causa do preconceito também, né? Que aquilo ali era uma fonte de energia que as pessoas iriam ter com muita como se diz, muita força de energia que a cannabis traz para os nossos pacientes, né? No meu caso, por exemplo, se eu não tivesse usando cannabis, eu já estaria em cadeira de rodas.
Eu não me imagino em cadeira de rodas. Né? Eu quero fazer um trabalho para poder para que as pessoas tenham a oportunidade que eu tive, né, de ter um tratamento digno. E o cannabis hoje ele está sendo a redenção no sistema neurológico. Se eu deixar de tomar o cannabis, por exemplo, eu vou, para mim poder parar, para mim poder caminhar e tudo, eu tenho que me dopar. E dopado eu vou para a cama. E o cannabis gera para a gente uma energia de tal forma que te deixa livre. Você caminhar, você fazer as coisas que você fazia. Você vestir uma camisa, a coisa mais difícil para um parkinsonista é vestir uma camisa, vestir uma roupa, tomar um banho. E o cannabis ele te devolve, como se te devolvesse da natureza, ele te devolve para a natureza e a natureza devolve para você aquele benefício que só ele tem. Até hoje eu não vi outro medicamento. E sem dizer que com o cannabis eu consegui eliminar 8 tipos de medicamentos. Era antidepressivo direto, era ansiolítico direto, era remédio para dor. Eu tenho 6 anos que eu não sei o que é uma novalgina. Não sei o que é uma novalgina para dor de cabeça. E depois tem 6 anos que eu faço uso da cannabis. Cannabis para mim é tudo. Sem o cannabis hoje, eu não sei o que seria de mim sem o cannabis hoje. O cannabis como diz a letrinha do CBD, né? É coisa boa de Deus. Não tenha preconceito da natureza. Você está tendo preconceito com o cannabis, o cannabis vem da natureza. Então não tenha preconceito da natureza, não, que ela só vai te trazer coisa boa. E não deixe de tomar o cannabis porque alguém disse que aquilo ali é uma maconha, que aquilo aí... Não deixe não. A sua vida vale muito mais do que um simples preconceito. Nós nos reunimos aqui. É realizado esse primeiro seminário Norte Mineiro, com o objetivo de ampliar a oportunidade de conhecimento e acesso ao tratamento para novos pacientes, promover esclarecimentos médicos e provocar quebra de paradigmas e quebra de tabus, apresentar os avanços das pesquisas, promover o amadurecimento do debate em torno da cannabis medicinal e os resultados gerados pelo uso da mesma. É imperativo que seja rompida a lógica do sofrimento gerado pelo desconhecimento e pela ignorância. Aqui estamos nessa manhã para aprender um pouco mais. Sabemos que o desconhecimento e o preconceito são barreiras que dificultam o acesso de inúmeros pacientes a uma vida com mais qualidade, a partir do tratamento com a cannabis medicinal. Por isso, queremos ser fonte segura de informações para a sociedade quanto às possibilidades terapêuticas da cannabis.